E aí, pessoal, dando seguimento à nossa série de padrões de candlesticks, lá no vídeo 0 a gente viu uma introdução. Se você não sabe ler um gráfico de candlesticks, sugiro que você veja primeiro o vídeo 0, vai estar na descrição ou aqui na playlist, tá? Mas agora vamos começar de vez com os padrões em si. O primeiro vai ser uma lista de vídeos de padrões de reversão e depois os padrões de continuidade. Então vamos de martelo e enforcado. Aqui a gente vê, após uma baixa, formou o padrão de martelo, que é o que? Padrão composto por um candle, tem um pavio inferior longo e um corpo pequeno. Tanto um candle vermelho quanto um verde pode vir a representar um martelo, tá? Não precisa ser de uma cor específica. De acordo com o Steve Nissen, o pavio deve ter pelo menos o dobro do tamanho do corpo, sendo que o ideal é que não tenha nenhum pavio em cima, tá? E se tiver, que seja bem pequeno. E aí, quanto maior for o pavio inferior e menor for o corpo aqui do candle, melhor vai ser para a gente, mais confiável vai ser o padrão, tá? Outra coisa é que o martelo pode marcar uma região de suporte, ou então pode vir a confirmar uma região que já foi testada. Aqui, por exemplo, teve uma região de suporte, o martelo ajudou a confirmar. Mais uma característica é que o aumento do volume também vai indicar para a gente uma força do padrão. Tá vendo aqui, ó, acima da média, e realmente foi bom. Depois do martelo, não teve negociação abaixo dele e subiu bem aqui. E qual o significado do padrão? A gente vê aqui que durante o dia a ação caiu de preço, caiu, chegou nessa mínima aqui e no final do dia fechou próximo ao preço de abertura. Então isso quer dizer que houve uma força compradora durante o dia, depois de cair pra caramba, e essa força compradora conseguiu manter próximo à abertura, tá? Então isso é um indício de força compradora mesmo. E aí, se fosse um fechamento acima aqui da abertura, seria um candle verde, e formasse um martelo também, alguns analistas diriam que é um indício ainda melhor de força do padrão, se ele for um candle de alta. Vamos agora para o enforcado, que é, ó, depois de uma tendência de alta, apareceu aqui um enforcado. Enforcado ou hanging man. Nos livros a gente vê que é mais relevante depois que vem de uma tendência duradoura de alta, mas aqui vamos considerar essa tendência que foi curta até. Vou trazer de volta o texto porque a estrutura do enforcado é a mesma que a do martelo, só que a diferença, claro, é que ele ocorre em um topo, tá? É um padrão de reversão baixista. Vou até colocar aqui, baixista. E outra diferença também é que lembra que a gente viu que essa movimentação de durante o pregão ter uma queda, aí ao longo do dia sobe tudo de novo e fecha lá perto da abertura? Pois então, isso tem um viés altista. Por causa disso, o enforcado exige confirmação.
que é o que? É quando o dia seguinte, ou a sessão seguinte, abre abaixo do corpo do enforcado, ou melhor ainda, ela fecha abaixo do corpo do enforcado. No caso aqui, se a gente quisesse ganhar com a queda, né, fazer uma venda a descoberto, seria complicado, porque uma entrada no nível da abertura dessa seção ou do fechamento dessa seção já estaria muito distante aqui do corpo do enforcado. Então seria um risco muito grande. Mas a gente tem que avaliar sempre essa questão do risco e retorno e lembrar de esperar a confirmação depois do enforcado. E a pergunta que fica é: se a gente viu lá no martelo que essa estrutura tem um viés de alta, por que que esse padrão do enforcado é baixista? E aí é o seguinte, depois de uma tendência de alta, o que a gente vê é que nessa seção do enforcado, os compradores não tiveram força suficiente para que o preço fechasse muito acima da abertura. Então, no caso do candle vermelho, ficou abaixo da abertura, né? Isso mostra um potencial enfraquecimento da tendência de alta. E assim como o martelo confirma uma região de suporte, o enforcado vai ajudar a confirmar uma região de resistência. Aqui, ó, a gente vê mais ou menos essa região aqui e aqui também. Aqui rompeu, né? Mas a gente vê esse nível, o enforcado ajudou a confirmar resistência. Vou apagar o desenho aqui para a gente ver outro exemplo do martelo. Como é que foi aqui? Depois de uma tendência de baixa, formou um martelo, mas a gente tem que lembrar que os candlesticks não vão influenciar na extensão do movimento, tá? Você vê que depois aqui ele até reverteu para cima, mas foi bem pouco, não se comparou a essa tendência precedente aqui. Então lembrem-se disso, tá certo? Então esse foi o primeiro vídeo mostrando os padrões mesmo. Até o próximo, valeu!